Quantos podem glorificar a Jesus? Os pentecostais já chegaram aqui nesse lugar? Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, cadê o tecladista? Cadê o som? Vamos lá, todo mundo trabalhando bem rapidinho. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram ela comigo sem perca de tempo. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Glória a Deus. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. É um livro muito difícil de achar, não é? 42º livro da Bíblia Sagrada, terceiro livro do Novo Testamento. O médico amado que acompanhou Paulo em suas viagens não foi testemunho ocular dos feitos de Cristo, mas escreveu com muita propriedade a história do mestre. Em Lucas capítulo 10 e verso 19 está escrito assim: eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Não, os pentecostais vão entender a leitura, eu vou ler de novo. Eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Agora sim. Feche a sua Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco. Pegue na mão do irmão mais perfumado do seu lado. Isso, glória a Deus. Feche os corredores aí. Eu te glorifico. Te exalto por esta segunda-feira abençoada, por este dia que o Senhor escolheu para trazer ao seu povo um ato profético. Assim como esta nação, ó Pai, comemora este dia por memorial, eu profetizo que este dia na vida desta igreja também será um marco, será um memorial. Quando sairmos daqui nesta noite, não sairemos daqui como entramos, sairemos daqui possuídos pela sua presença e pela sua glória. Eu profetizo que esta será uma noite de muita unção e de muita glória. Profetizo, ó Pai, que todo espírito que bloqueia a adoração vá se arrumando em outro lugar, porque este lugar será inundado pela glória do Senhor Deus. Eu ainda te faço, Senhor, 2 pedidos, como tenho feito nesses últimos dias que aqui tenho estado. O primeiro pedido é que ao redor desta igreja, num raio de 5 quilômetros quadrados, toda manifestação maligna, todo demônio, todo principado, toda potestade, recue agora e volte para a profundeza de onde veio, porque se não desaparecerem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que será inundado este lugar. Eu ainda te peço, ó Deus, aquela cooperação divina. Se o Senhor puder, abra a porta do seu palácio sobre esta igreja agora, e envie do céu aquela comitiva angelical que sempre me acompanha. Eu quero 8 anjos de fogo aqui nesta igreja, 8 serafins. A palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna onde estou, à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 na entrada desta igreja para guardar a entrada e a saída dos santos, e 4 anjos de fogo sobrevoando a nave desta igreja. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, meu Senhor. Senhor Deus, eu bem conheço a Bíblia e nela está escrito que o último dia da festa é sempre um dia de surpresas. O Senhor se colocou de pé no último dia da festa e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu profetizo que ninguém sairá daqui sem antes ficar embriagado, Senhor, pelo vinho do teu Espírito nesta noite. O Senhor não precisa da minha ajuda para curar, não precisa da minha ajuda para batizar com o Espírito Santo. Tu és onipotente. Então mostra a sua onipotência nesta noite. É o que eu te peço agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não sente ainda.
Erga o seu dedo profeta para cima, bem alto. Aponte o dedo no nariz do seu irmão. Com carinho diga para ele: é o último dia. Não vou fazer mais isso, mas eu preciso fazer agora, porque vou profetizar. Depois de hoje, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e nem anjo no céu capaz de bloquear a autoridade que Jesus te deu. Acredita nisso? Dê um grito de glória a Deus. Aplauda o Rei Jesus e tome o seu assento nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero aproveitar o momento para agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pelo convite que me fora feito. Mais uma vez, acho que nos últimos 2 anos, essa já é a 3ª vez que tenho estado aqui. Acredito que o próximo convite não virá tão rápido, porque já enjoaram de mim, né?